Pronto. Gravando. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Neto, secretário executivo da Undime. Ontem eu apresentei todo mundo e acabei esquecendo de me apresentar, mas está valendo, chega hoje. Gostaria de saudar todos os presentes, agradecer a presença desde ontem. Né? Ontem ficamos uma constante aí variando entre um número médio de 50 participantes sempre presentes. E hoje vamos dar início com a fala da nossa amiga Clévia, articuladora do Conviva, que vai mostrar para vocês as ferramentas que o Conviva disponibiliza para auxiliares nas prestações de conta, dos programas também. Com vocês as ferramentas que o Conviva disponibiliza para auxiliares nas prestações de conta, dos programas também. Com relação ao contato que vocês estavam necessitando ontem do Júnior, da multiplataforma inteligente, sobre avaliação, ele não me passou porque ele fica em São Paulo, e aí ele está tentando ver quem é que vai ficar aqui em Sergipe representando ele, mas ele já me informou que até o final da semana me passa esse contato de quem vai ficar aqui em Sergipe representando a plataforma, e aí eu passo o contato para todos vocês. Saudar a todos vocês, né? Temos 3 dirigentes municipais de educação aqui online, presente, que é o professor Hamilton, secretário de Educação de Neópolis, professora Gilene, secretária de Educação de Japaratuba, e a professora Elizabeth, de Santo Amaro das Brotas. Se entrou mais algum, eu não percebi ainda. Mas, em nome desses 3, saúdo a todos e desejo um bom dia de trabalho. Clévia, é com você. Vamos lá, Neto. Bom dia, gente. Como estão? Segundo dia do seminário. Neto, tá dando delay a minha voz ou tá tranquila? Tá tranquila. Tá, então vamos lá. Então, hoje eu tenho a missão de apresentar para vocês, depois da fala fantástica da Raquel, daquela aula que Raquel deu a gente ontem de prestação de contas, mostrar como o Conviva ele vem apoiar, né? Ele vem dar esse apoio às secretarias para que as prestações de contas, de fato, seja realizada com uma leveza maior. Pode ser que aqui tenha pessoas que não estavam ontem, então deixa eu me apresentar. Eu sou Clévia Delmiro, sou articuladora do Conviva. Como eu falei ontem, o Conviva é uma plataforma da Undime, tá? 100% gratuita e 100% segura, que vem apoiar todos os secretários e técnicos de educação. Vou compartilhar aqui minha tela. A minha fala é bem breve, gente, mas aí se houver dúvidas, vou estar aqui todo o evento, ou então a gente conversa posteriormente. Então, Neto, quando aparecer aí, me avise, porque hoje já deixei aqui para não ter problema de conexão. Ok, já apareceu. Então, vamos lá. Se quiser, você já me envia também, porque se der problema aí, eu já apresento de cá. Tá joia. Eu enviei, certo? Eu enviei ontem, à tardezinha. Foi aquela de ontem? Foi aquela de ontem? Foi aquela de ontem. Então, bora lá. Nós temos no Conviva a área de gestão administrativa, que é justamente a área que vem apoiar a todos vocês na prestação de contas, tá? Então, eu começo a minha fala fazendo já um questionamento. Como o Conviva vem apoiar os municípios nas prestações de contas? Será que o Conviva oferece ferramentas para dar esse apoio? Vamos lá entender. Primeiro apoio que o Conviva traz é a área de conteúdo. Como Raquel ontem explicou muito fantasticamente, tem toda a legislação. Vocês precisam conhecer, antes de começar a fazer a prestação, o que é a prestação. Então, o Conviva, ele traz materiais teóricos, né, com a legislação que vocês precisam conhecer. Como organizar a Secretaria da Educação, procedimentos da gestão da educação, quais são os elementos necessários, como vocês compõem essa equipe, para que tenha um controle, quais são os sistemas governamentais que vocês precisam estar acompanhando, precisam definir ações, como vocês realizam essas compras públicas. Essa parte aqui é bem interessante, porque ela já é um gerenciamento, tá? A gestão de contratos, convênios e parcerias, como vocês fazem licitação, fazem compras e traz também dicas de rotinas, sendo ela diária, mensal, anual e quadrienal. Essa parte aqui, gente, é conteúdo, tá? Entrou na plataforma, vai lá em conteúdo, gestão administrativa, tá? Além de ter uma biblioteca com todas as leis, né?
todas as orientações que vocês precisam para fazer essa prestação de contas. Também encontram vídeos que vêm com dicas, né, dessas prestações de conta, mas nós temos as ferramentas que estão, de fato, no dia a dia de vocês. Nós temos a ferramenta de estoque, contratos, convênios, plano de ação e a memorial de gestão que vocês conhecem, que em 2020 foi tão usada, tá? Então, bora lá conhecer um pouquinho. Eu não falei aqui das outras, porque são ferramentas que diariamente vocês já usam, que é a agenda do Conviva, para ver os eventos, os arquivos da secretaria, que vocês guardam lá toda a legislação, a configuração, o planejamento de gestão e os programas e projetos. Então, deixa eu voltar aqui. Quando eu falo em arquivos da secretaria, é a biblioteca do seu município. É lá que você vai guardar todas os documentos oficiais que vocês vão ter acesso onde quiserem e com segurança, tá? As configurações, olha que bacana. Nessa ferramenta de configurações, vocês podem personalizar. Então, vocês podem colocar lá cadastro de fornecedor, cadastro de categoria de produtos, cadastro de produtos e cadastro de local. As configurações, essa ferramenta de configuração é aquela ferramenta que você desenha o seu município. Vamos dar um exemplo. No meu município, Clévia, eu não pago água e não pago energia. Um exemplo, né? Então, mas lá tinha contas de energia e contas de água, mas eu não pago. Então, eu vou lá e troco por outra situação que eu venha prestar contas, tá? O planejamento anual. Gente, essa ferramenta é fantástica, porque vocês criam um planejamento anual, tanto no lado pedagógico quanto no lado administrativo. É nela que vocês conseguem ver quanto vocês tinham em caixa, como a verba lá do PENAI, né, que Raquel falou ontem, quanto eu tenho em caixa e quanto eu vou poder gastar durante todo o ano, tá? E uma coisa ótima, vocês vão acompanhando. Então, vocês vão ter esse monitoramento. Essa outra ferramenta, que é programas e projetos, é pesquisa. Então, todos os programas federais vocês encontram aqui. E aí vão entender como fazer adesão, como participar, o que é que precisa, se o seu município já tem esse programa, como vocês vão ter apoio para ter esse programa dentro do seu município. Então, essa é a ferramenta de programas e projetos. Neto, tá tudo tranquilo ou estou muito rápida? Tranquilo. Tá joia. Chegou aqui, de fato, na ferramenta que eu queria conversar com vocês. Imagine, vocês têm aí, dentro da CEMED, da secretaria, uma área só para trabalhar estoque, né? Vocês têm aquele almoxerifado e aquelas pastas guardadas com tudo que vocês têm aí de equipamentos e materiais. Pois é, esse almoxerifado, ele vai ter físico, mas todos esses equipamentos, esses materiais, vocês colocam aqui no estoque. Essa ferramenta, ela organiza o abastecimento e as retiradas do estoque da secretaria, tá? Quais são os itens que a gente já trabalha lá, mas que vocês podem colocar outros itens? Materiais de escritório, materiais pedagógicos, material de limpeza, patrimônio, estoque de alimentação, materiais presentes nas unidades escolares. Então, isso é uma prestação de conta. Imagine, o município comprou 100... Travou, Clévia. Agora, sem jogar envio. Oi? Travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Vamos lá, continuar, então. Eu estou falando que essa ferramenta, ela faz o monitoramento e também faz o cálculo, gente. Imagine, o município aderiu sem materiais pedagógicos, sem jogos didáticos. E daí ele vai mandar 5 jogos para cada escola. Então, veja, quando vocês enviam 5 jogos para cada escola, vocês já vão dando baixa lá
na ferramenta estoque. Chegará um momento que ela vai dizer quantos materiais você tem, quantos já saíram, tá? Quanto eu tenho em caixa e quanto eu preciso para repor. Essas ferramentas, ela tem tutoriais e ela tem introdução para ajudar vocês. O que precisa? Precisa que a secretaria tenha uma equipe que realmente alimente a plataforma para que no final da gestão, ou no final do ano, ou no final de um período, vocês tenham essa prestação pronta, porque o cálculo ele já vem automático. É só imprimir o relatório, tá? Vocês também podem fazer um estoque separado por escola. A escola Maria das Dores, coloca lá o estoque que vai para essa escola. O estoque Aracaju, então vocês fazem outro estoque. Vocês podem ter essa opção de usar o estoque separado para as escolas e o estoque separado para a secretaria. Ela é bem tranquila, minha gente, essa ferramenta, ela é bem intuitiva, tá? Nós temos também a ferramenta de contratos. Essa ferramenta é aquela que vem ajudar vocês a acompanhar o andamento dos contratos. Eu fiz um contrato, Clévia, com uma empresa de cópia. Então, a minha secretaria agora ela tem uma empresa aqui copiadora. Como é que eu vou fazer esse gerenciamento, esse acompanhamento do serviço? Usando a ferramenta de contratos. Nessa ferramenta, vocês conseguem usar e acompanhar datas previstas, execução, status de pagamento, vocês vão evitar atrasos e vai ter tudo registrado. Falei ontem, vou voltar a falar hoje, que o memorial de gestão de vocês, né, o legado que vocês vão deixar daqui a pouco, já precisa estar sendo construído agora. E como a Raquel falou muito bem ontem, Raquel, e eu vou levar você agora na minha fala, que a prestação de contas, ela inicia no primeiro dia de gestão. Cheguei, conheci a minha secretaria, então, a partir de hoje, eu preciso deixar registrado todas as minhas ações. Então, a prestação de contas, ela é desde o primeiro dia da sua gestão. E como Raquel falou, quem não tiver a prestação de contas em dia, infelizmente, não vai ter as verbas. Mas isso não vai acontecer com vocês, né? Porque estão todo mundo agora, a partir de agora, se organizando para que tudo dê certo. Outra ferramenta que vem a criar a prestação de conta, convênios, tá? Nessa ferramenta, vocês vão acompanhar o andamento dos convênios com instituições privadas e órgãos governamentais. Vocês vão aplicar os recursos, vocês vão atender às previsões, vocês vão ter mais agilidade e vocês ainda terão uma parte teórica, né? Aquela parte que vem trazendo informações sobre o marco regulatório das organizações sociais. E melhor, gente, vocês vão garantir que a prestação de contas, de fato, está sendo, de fato, realizada, tá? Então, eu falei 3 ferramentas que vêm trazendo para vocês uma agilidade na prestação de contas. Trago mais uma, plano de ação. Essa é a ferramenta mais utilizada na área pedagógica, mas eu trouxe aqui para que a gente também use na parte administrativa. Esse plano de ação é aquela ferramenta onde vocês colocam objetivos a ser alcançado, cronograma, prazos, quem vai ser responsável por essa ação, quanto de recurso financeiro eu tenho e os resultados esperados, tá? Então, veja, a Secretaria de Itabaianinha, vou trazer por exemplo, ela vai aderir agora uma grande quantidade de cadeiras para o retorno. Mas quem é que vai ficar responsável por essa adesão? Então, cria-se um plano de ação onde a secretária ou o secretário de educação ela vai ter toda a visão do que está acontecendo, além dos técnicos também poderem visualizar e, no fim, já ter um relatório pronto. Gente, a facilidade maior é porque toda vez que você alimenta a plataforma, vocês conseguem gerar um relatório. Olha que bacana, vamos lá lembrar do memorial de gestão.
Os municípios que fizeram o memorial de gestão deixaram toda essa prestação de contas pronta. Por quê? Porque se gera um relatório, tá? Aqui é o memorial de gestão. Dentro do memorial de gestão, nós temos vários formulários. E a gente tem um formulário dedicado à gestão administrativa. Clévia, eu só preciso começar a preencher o memorial de gestão no fim da minha gestão? Não, gente. Comecem a criar um memorial de gestão e já deixar tudo registrado, certo? Lembrando que quando vocês preenchem as ferramentas de cadastro, contratos, convênios, plano de ação, vocês já estão criando o memorial. Porque, como eu falei ontem, as ferramentas do Conviva, elas são interligadas. Então, eu presto uma e a outra já tem alimentação. Então, a outra já é alimentada. Outra coisa, só para a gente finalizar aqui, não consigo usar essa ferramenta, Clévia. O que eu faço? Quando vocês entram na plataforma, nós temos um símbolozinho de interrogação, que lá vocês vão encontrar tutoriais, introdução, navegação guiada, certo? E podem falar comigo que eu ainda vou mandar outro material para vir ajudá-los a usar, de fato, as ferramentas do Conviva. Finalizo aqui a minha fala, Neto. Amanhã eu volto com vocês para a gente falar de cadastro e eu fazer um pedido bem especial do coração. Neto, tem dúvidas? Não, tranquilo, tudo tranquilo. Pronto. Finalizo aqui a minha fala. Raquel, bom dia. Agora estou lhe vendo. E você bom dia, Clévia. Bom dia, gente. Mas sua Vou tentar apresentar aqui. Hoje, viu? Obrigada. E eu adoro o Conviva. Eu gosto demais do Conviva. Facilita um bocado. Eu vou tentar fazer vou tentar apresentar por aqui, Clévia. Se eu não conseguir, você sabe que eu vou pedir sua ajuda, né? Tá joia. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa-me tentar aqui. Deixa eu cancelar. Vou botar isso aqui. Só um minuto. Compartilhar. Pronto. Foi. Vocês estão vendo, foi? Foi sim. Pronto, então vamos lá, gente. A carinha é a mesma, hoje eu trago para vocês o PENAI. Eu tinha conversado até com o Neto e a gente resolveu deixar um tempo maior para o PENAI porque é um dos programas que traz mais dificuldades, mais complexidades, sobretudo na prestação de contas. Né? Se ele já é um pouco complexo na execução, ele é também complexo na prestação de contas, tá? Então, o PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um programa que surgiu, eu acredito que em 1955 é o programa mais antigo que tem, e é um dos melhores programas de alimentação escolar do mundo. E o governo federal repassa para os estados e municípios os valores em 10 parcelas, para a cobertura dos 200 dias letivos do ano. E ele é acompanhado e fiscalizado pela sociedade por meio do CAI, do Tribunal de Contas, da Controladoria, do Ministério Público, da sociedade civil. Então, todo mundo fiscaliza a alimentação escolar. Hoje, atualmente, né, o valor repassado é mínimo, tanto que o PENAI é um programa de caráter suplementar. Ele sozinho não oferta alimentação escolar nas escolas, então ele, naturalmente, nas escolas, né? Ele sozinho não consegue, então ele precisa da contrapartida, ele precisa que o município, né, faça a parte dele também. Hoje os valores são de R$ 1,07 de creche, 53 centavos de pré-escola, e veja, e no ensino fundamental, 36 centavos. Aí a gente pergunta, qual é a preparação que pode ser feita com 36 centavos? Nenhuma, né? Não tem nenhuma preparação que seja feita com 36 centavos. Por isso que ele precisa da contrapartida do município. O repasse é feito diretamente em conta que é aberta pelo próprio FNDE, não precisa de adesão, porque ele busca os dados do censo.
pela Lei 11.947, e a gente já falou dela lá atrás, que ela dispõe também sobre o sobre o PDDE, sobre o PENAT e os demais programas, ela também dispõe sobre a execução do PENAI. E nessa lei, a lei determina que, no mínimo, 30% do valor repassado pelo FNDE deve ser utilizado com a aquisição de produtos da agricultura familiar, que essa aquisição é feita por meio das chamadas públicas, que são os processos menos complexos que o pregão, por exemplo. Porque é para atender as cooperativas, os produtores rurais. A escola, ela precisa estar cadastrada, como eu falei para vocês, ela não precisa fazer adesão, tudo que ela precisa está cadastrada no censo, que é realizado pelo INEP. E os critérios de execução são determinados e estabelecidos pela Resolução 26 de 2013. Quem trabalha em gestão de Secretaria de Educação conhece a Lei 26, a Resolução 26 de cor e salteado, né, que é a resolução que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PENAI. Então, nessa resolução é de junho de 2013, podem observar que a maioria das resoluções, elas são de 2013, desses programas. O PDD é a resolução 10, de 18 de abril de 2013. Então, 2013 foi um ano de referência para os programas federais de educação. E o PENAI, ele tem algumas diretrizes. Então, o PENAI, ele só deve ser utilizado para aquisição de gêneros alimentícios, tá? Então, não pode pagar a contratação de empresa terceirizada, por exemplo. Ele é específico para aquisição de gêneros alimentícios, sendo as chamadas públicas e os pregões, né? Os pregões para as empresas e as chamadas públicas para as cooperativas. É exclusivamente para os alunos matriculados naquela rede de ensino. E aí vocês me perguntam, mas aí a gente tem problemas na escola porque o professor, ele quer também comer alimentação escolar. Ele quer comer a preparação da alimentação escolar. É proibido? Não. No entanto, se o professor quiser consumir, ele vai precisar ir para a fila do aluno, ele vai comer no pratinho do aluno, com a colherzinha do aluno, sentadinho com o aluno. Então, se ele quiser, vai ser nesses moldes. O que não pode é o professor chegar na cozinha, escolher o que quer, colocar no prato dele, comer e deixar o restante para as crianças. Isso não pode, mas se ele quiser se alimentar, se ele quiser consumir alimentação escolar, vai ter que consumir como os alunos, indo para a fila, no mesmo prato, nos mesmos moldes, tá? E aí, vamos lá, pronto. Quais são os órgãos gestores do ponto de vista operacional? É o governo federal, que é o FNDE, que é quem passa o dinheiro, quem repassa o dinheiro, e, naturalmente, quem faz o repasse do dinheiro é que determina como é que o dinheiro vai ser executado, né? Raquel. Então, quem faz o financiamento é o FNDE. Ele também acompanha, monitora, fiscaliza e analisa a prestação de contas também, para ver se realmente houve a efetividade e a eficácia que são exigidas pelo programa. Raquel, nos ouve? As entidades executoras, que são as secretarias, no nosso caso, as secretarias municipais, tá? Elas têm que desenvolver todas as condições para que o PENAI, o programa... Escuto. Raquel, sua apresentação, ela não está passando, ela está numa parte fixa, que é prestação de contas. Estou ouvindo, vocês não estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Não. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Sim, estamos lhe ouvindo. Vocês estão ouvindo? Sim. Você também escuta? Escuto. Parou, foi a apresentação? Parou. Então peraí que eu vou voltar para ela, peraí. Enquanto a Raquel está voltando para a apresentação... Alguma dúvida, gente, até aqui? Raquel, enquanto você está voltando para a apresentação, lá no Convive a gente também tem uma ferramenta que faz o cardápio, que justamente traz o quantitativo que pode ser gasto por alimento, viu, gente?
Não coloquei ela na apresentação, mas amanhã eu vou trazer para apresentar elas a vocês. Só um minutinho, gente. Certo. Abriu a E eu tela bem do seu falando, computador. crente que ela estava indo. Mas você fala de um jeito Deixa eu muito abrir bacana, aqui. dava para entender, viu? Hã? Você fala de um jeito muito bacana, uma super professora, como o Neto falou ontem, dava para entender tranquilo. E bom, se vocês tiverem, você não vai ter dúvida não que você mexe com Conviva, você já entende de tudo. Nada Mas se os disso. municípios tiverem alguma dúvida, vamos lá, no slide atual. Pronto. Conseguem ver agora? Aqui não chegou não ainda. Vocês Também estão não. vendo agora? Aqui está aparecendo a tela do seu computador, a sua pasta, sua área de trabalho. Espera aí. Deixe-me ver como é que eu vou compartilhar. Que coisa, viu? Interromper compartilhamento. Vamos lá. Deixa eu tentar de novo. Se eu não conseguir, Cleve, a gente vai partir para aquela. Certo, eu vou já abrir aqui. Eu vi que você enviou. Não, eu vou mandar essa daqui. Eu vou salvar em PDF e mando para você. É melhor. Poxa, eu estou tomando uma surra desse bicho. Deixa eu Quando botar terminar aqui, essa viu? pandemia, vai estar todo mundo craque no Meet, em tudo, em todas essas plataformas, Raquel. Ai, Neto, quando terminar, a gente vai estar dando aula. Porque só Jesus na causa. Deixa eu me ver aqui. Pronto, deixa eu mandar para você, Lívia. Você já está aqui Certo. bem garota na minha. Eu mandei o outro, mas o outro tá. Eu vou publicar no chat aí, Esse pessoal, a daqui. lista de frequência de hoje, viu? Pronto. Não, não é esse. Gente do céu. Tava tão bonitinho e eu tão me achando que estava passando. Ô, ilusão. Pronto, chegou ele em PDF. Rapidinho eu abro aqui. Eu sou brasileira, não desisto nunca. Ainda vou na fé. Conseguem ver? Chegou. Sim, a gente consegue ver. Agora, veja se você consegue passar. Aí agora vocês não veem mais, né? Continua a mesma tela para a gente. A gente consegue ver, mas bem pequena a tela. Ah, então não. Então é melhor. Deixa eu botar aqui em tela cheia. É melhor você passar, Clévia, por aí, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver, mas está pequeno, não adianta. Pessoal, já coloquei no chat aí a lista de frequência de hoje, viu? Se vocês puderem já ir preenchendo. Pronto. Agora pode descer, Clévia, por favor. Lá vou eu, né? Encher sua paciência para passar Nem se slide. preocupe. Quando for, você me fala para parar. Ah, pode passar um pouquinho, pode ir.
Pronto, a gente ficou... Foi. Pronto. Então, quais são os papéis? Vamos voltar aqui rapidinho. O papel do FNDE é fazer o repasse e dispor sobre os critérios de execução do programa. As secretarias executar e prestar contas, né, e acompanhar, tá, em tudo que dispõe a Resolução 26 e suas alterações. E o papel da escola cuidar, verificar e zelar pela execução do PENAI na parte que é tratada, na parte final, né? Então, a secretaria faz as aquisições, manda para a escola, e a escola que faz a distribuição para os alunos. E o Conselho de Alimentação Escolar é que faz a fiscalização, faz o controle social do programa. Então, não sei como é o CAI do município de vocês, mas o CAI costuma ser atuante, faz visitas às escolas, verifica se o programa está sendo executado a contento, se determina a resolução está sendo cumprido. Enfim, esse é o papel do CAI, fazer o acompanhamento, ver se as condições higiênico-sanitárias estão adequadas, se os alimentos estão armazenados da forma correta, se estão servidos da forma correta. Tá? Pode passar, por favor. E eu coloquei aqui para vocês que existem também outras instituições que apoiam o PENAI. O Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, que são os órgãos de fiscalização e controle, o Ministério Público Federal, né, que, junto ao FNDE, investiga e recebe as denúncias de má gestão do programa. Então, é aqui onde a gente vai, eu vou fazer uma consideração, eu não sei se tem algum município que está sem receber repasse do PENAI. Alguém está sem receber repasse do PENAI? Algum município que está aqui presente está sem receber recursos do PENAI? Ou está todo mundo regular em relação ao recebimento dos recursos? Deixa eu olhar aqui o chat. Tá, vamos lá. Então, quem tiver irregular em relação ao recebimento dos recursos do PENAI, precisa notificar. Eu falei ontem com algum município sobre o PENAT, o procedimento em relação ao PENAI é o mesmo, só que o PENAI também precisa de um parecer do CAI, informando que não houve descontinuidade no fornecimento da alimentação escolar, tá? Esse parecer, ele tem que ser assinado pela maioria dos membros titulares do conselho. A Secretaria de Saúde é responsável pela inspeção sanitária, né, e por atestar a qualidade dos produtos que é ofertado. E o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Nutricionistas fiscalizam a atuação dos profissionais. A gente sabe que para executar o PENAI é necessário que tenha um quadro técnico de nutricionistas e uma responsável técnica pelo programa, que são cadastrados no FNDE para poder executar o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Podem passar. Isso, obrigada. Então, eu separei aqui da Resolução 26 a parte que nos cabe, que é a parte da prestação de contas, tá? A prestação de contas, ela é realizada pela Secretaria. Vige, desconfigurou. Mas vamos lá. Pela Secretaria. E ela precisa ser enviada ao FNDE por meio do SIG-PC, que eu vou abrir daqui a pouco ele, que é no mesmo formato do PENAI. A prestação de contas. No mesmo formato. E aí a gente precisa fazer o envio desses dados. Então, teve o processo, teve o pregão,
teve a chamada pública, então a gente tem 2 processos de aquisição, 2 autorizações de despesa, uma que é a chamada pública e a outra que é o pregão. A gente precisa incluir as 2, tá? Como eu já tinha falado para vocês, o objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, não sendo permitida a execução desse recurso com nenhum outro item, tá? Nem serviço e nem outro tipo de consumo. Os recursos financeiros incluem a delegação de rede, os saldos reprogramados de exercícios anteriores, o rendimento de aplicações. Pode passar, Clévia, por favor. Veja, ficou tudo desconfigurado, mas vamos lá. O prazo para prestar contas pela resolução era 15 de fevereiro. Esse ano está 19 de março. A de 2019 ficou dia 1º e a de 2020 ficou 19 de março. Eu acredito que dê tempo de todo mundo fazer a inserção dos dados, tá, no SIGPC e verificar se está tudo de acordo. Daqui a pouco eu abro lá para mostrar para vocês. Pode passar, Clévia, por favor. Depois que o município enviar a prestação de contas no SIGPC, o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, vai entrar no SIGECOM para validar ou não, aprovar integralmente, aprovar com ressalva ou reprovar a prestação de contas, tá? Pronto. Quando o FNDE faz a análise, ele verifica se tem alguma divergência dos dados. Instaurado o processo, a secretaria tem que responder, e a depender do processo, chega até na tomada de contas especial, e aí cabe até devolução do recurso pelo gestor, tá? Que aí, pelo tempo que passa, devolve no CPF do gestor. Então, quem devolve é a pessoa física do gestor. Por isso que todo gestor tem extremo cuidado com o PENAI, porque as análises não são feitas a tempo, então, as análises são feitas 5, 6 anos depois do envio das prestações de contas, quando os secretários e os prefeitos nem estão mais nos cargos, e eles precisam responder por isso. Há casos de gestores que respondem processo até hoje para devolver milhões. Então, isso é bem delicado, por isso que essa prestação de contas deve ser feita minuciosamente, com todo o cuidado que é necessário. O CAI, tá, pode passar, por favor, Cleide. Quando a gente tem problemas com a prestação de contas, tá, o que é que a gente faz? O gestor passado, o prefeito anterior, não fez a prestação de contas, ou fez a prestação de contas que foi reprovada, e o FNDE suspendeu o repasse dos recursos do PENAI. O que é que eu devo fazer? Faço um ofício para o antigo gestor, pedindo que ele resolva essa questão ou encaminhe a documentação que falta para regularizar aquela prestação de contas e dou a ele um prazo. Eu disse a vocês ontem, reforço hoje, que esse ofício ou se entrega em mãos e ele dá o recebido, que é mais complicado, ou manda pelos correios por AR. Então, passado Raquel travou, minha gente, para vocês ou só para mim? O gestor anterior não respondeu. Raquel, travou sua ligação, sua conexão. Oi, agora voltou. Tinha caído a conexão. Só fazendo um link na sua fala aí, Raquel, sobre essa questão da documentação, e a Clévia vai poder me ajudar um pouco. É importante que vocês saibam também que no Conviva, se vocês alimentarem bem a plataforma, vocês vão ter toda essa documentação com o gestor, mesmo posteriormente. Não é, Clévia? É verdade. Não consegui escutar, bem na hora a conexão falhou aqui. Desculpa. Não, eu estou fazendo um link aqui na fala de Raquel da importância da alimentação da plataforma do Conviva, porque num caso desse de troca de gestão, os documentos estarão lá arquivados na plataforma à disposição para que vocês possam responder futuramente, se for o caso.
Isso mesmo, Neto. Lá ninguém vai poder excluir. E se excluir, a gente abre um chamado para buscar esse documento. Então, é seguro. Isso é muito importante. Imagine agora um DME chegando, né, Raquel, e não ter nenhum documento que oficialize essa prestação de contas. Olha, Neto, o problema que você vai ter para ajudar esse município. Não, então, o que eu estou tentando alertar é justamente ao contrário. É, por exemplo, quem está chegando agora, se começar a alimentar certinho a plataforma, vai ter a tranquilidade de, quando sair, saber que está tudo ali, que se precisar um dia vai ter. Não vai ter que estar procurando em papel, em pasta, não, já vai estar tudo ali na plataforma. É isso mesmo. Porque enquanto está na gestão é fácil, mas quando sai para procurar documento, para responder notificação do FNDE, a complicação maior é essa de gestor. Porque não é de hoje para amanhã, né? Daqui a 5 anos, então... Isso. 5, 10, 15, 20 anos. E acaba tendo que responder por uma coisa que nem fez, né, minha gente? E acaba tendo que responder e procurar informações. E acontece muito. Tem gestor que a gente sabe que hoje responde, mas que não fez nada de ilegal ou de irregular, né? Não tem, mas ainda hoje responde. Eu conheço alguns que eu sei que são idôneos e que hoje respondem. Então, foi por quê? Por problemas na prestação de contas. Às vezes não é nem problema no processo licitatório, na chamada pública, são problemas na prestação de contas mesmo. Vamos lá. Quando a prestação, pronto, aí eu parei, vocês ficaram em que parte? Do ofício que vocês precisam fazer, foi essa... Faz o ofício, pega a notificação do FNDE de que os recursos foram suspensos, vão até o Ministério Público Federal e entram com uma ação em desfavor do antigo gestor, tá? Depois que vocês entrarem com essa ação em desfavor do antigo gestor, vocês precisam protocolar junto ao FNDE. Essa documentação vai ser encaminhada para a Procuradoria do FNDE. E vocês vão precisar anexar um parecer do CAI, informando que não houve descontinuidade do fornecimento de alimentação escolar enquanto o recurso foi suspenso. Então, vocês precisam, municípios, estarem cientes de que, se houver suspensão do repasse do PENAI, o município vai ter que arcar sozinho com a alimentação escolar até que o FNDE volte a acreditar os recursos na conta do programa. Certo? Porque se o município não fornecer alimentação escolar em virtude da suspensão do repasse, o município não vai voltar a ter repasse do PENAI, certo? E aí pode passar, Clévia. Pronto. A entidade, a secretaria, precisa manter em seus arquivos toda a documentação referente à prestação de contas do PENAI. Hoje não cabe mais dizer a vocês para guardarem milhares de notas fiscais, com processos todos de pagamento, com nota de empenho, nota de liquidação, nota de pagamento, né, com certidões. Então, hoje não cabe mais ninguém guardar esse catatal de documento físico. Hoje a gente orienta que os documentos sejam digitalizados, as prestações de contas sejam digitalizadas. Uma cópia deve ficar na secretaria, e eu sugiro que uma outra cópia fique com o secretário da Educação e uma outra com o prefeito. E uma outra lá na biblioteca do Conviva. Mas do Conviva eu nem falo, que eu já tenho certeza que todo mundo vai botar. E aí a do Conviva é a mais fácil e a de retorno mais imediato. Então, aí todo mundo precisa ter fazer a guarda dessa documentação, como o Neto falou, como eu já falei, Clévia, vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos que vocês vão precisar dessa documentação, tá? Pelo prazo de 20 anos, ele diz aqui. Só que se já tiver um processo, não tem prescrição. 20 anos para prescrever, se for o caso, né? Mas depois que já for aberto o processo, não prescreve mais. Pode passar, Clévia. E quando eu digo para vocês guardarem, não é só a documentação, não é só nota fiscal, não é só o kit de despesa, não, tá? Kit de despesa que eu chamo é nota fiscal,
nota de empenho, nota de liquidação e nota de pagamento. Não é só isso, não. São os documentos da chamada pública, os documentos do pregão, as certidões, todos os meses tem que ter as certidões. Todas as vezes que eles derem entrada em notas para pagamento, eles têm que mandar as certidões, tá? As certidões válidas. Vamos lá. Os dados relativos deverão ser registrados, tá? Eu vou abrir ali o SIGPC para mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que eu quero mostrar a vocês. Alguém já começou, todo mundo já começou a incluir as prestações de conta, certo? Tem algum município que ainda não incluiu, não começou a fazer a inclusão no SIGPC? Deixa eu olhar aqui o chat. Daqui a pouco eu passo o contato para vocês, gente, para vocês. Deixa eu explicar uma coisa. Quando se trata de PENAI, eu gosto de ir batendo uma bola com vocês, porque vocês vão me dizendo quais são as questões que precisam ser tratadas e a gente vai tentando resolver aqui. Lilian tinha perguntado ontem, tinha dito ontem que não estava conseguindo cadastrar os fornecedores. Persiste esse problema, Lilian? Lilian está aqui na reunião. Tá, Lilian tá, mas eu acho que esse problema não foi Lilian que teve. Tô sim, foi sim. Deixa eu verificar aqui com a chefia, viu? Porque ela estava justamente abrindo o sistema para verificar. Eu aviso já. Tá, ok. Tem alguém que está com algum problema? Gente, é a hora de a gente tentar buscar alguma solução. É agora, porque a gente vai falando com os outros, tá? Com os outros colegas, a gente vai falando com os outros colegas, a gente vai esclarecendo que, às vezes, a dúvida de um é a dúvida do outro, o mesmo problema que acontece no município acontece no outro. Então, quem tiver alguma dúvida em relação a General Mainá já incluiu 19, em 20 e 20 e 21. O Conselho já fez as devidas... Que chique, que rico, Clever. O CAI já aprovou lá no CIGECOM também, já está tudo redondinho. Que rico, adorei. Então, vocês não tiveram problemas nas prestações de contas, né? Isso é uma bênção. Porque o PENAI, eles pegam no pé bastante do PENAI. Eu vou mostrar uma situação a vocês de um município que teve um problema bem sério e durante muito tempo e que foi uma luta para resolver. Eu vou acessar aqui e vou compartilhar com vocês. Por causa de centavos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Mas não foi pelo valor, foi pela divergência que deu no demonstrativo. E daqui que provasse que tinha sido um erro de digitação, vamos lá. Quer passar? Vamos passar, Clévia, porque aí depois eu já vou prosseguir PC direto, para a gente não ficar para lá e para cá. Vamos lá. O gestor, ele é responsável pela prestação de contas. Ele vai ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, caso insira ou facilite a inserção de dados falsos, altere ou exclua indevidamente dados no SIGPC. Com a finalidade de obter vantagem para si ou para outra pessoa, tá? Ou causar dano. Então, às vezes, a gente vai preencher lá o SIGPC e aí diz,
Ah, não, tá faltando, só tá faltando aqui R$ 100. Ah, não, eu vou botar aqui porque para ver se eu consigo fechar, porque eu já não aguento mais, e eu vou ver se eu consigo fechar isso aqui. Só que o FNDE entende como fraude. E aí o gestor vai ser responsabilizado por essa fraude, que na verdade não foi, né, não foi feito. Ui, que isso daí não foi feito para obter vantagem nenhuma. Né? Foi feito por alguém que estava ali, até porque não é o gestor que lança os dados no sistema. Na verdade, o gestor, muitas vezes, nem sabe que dados que são lançados no sistema. Né? Normalmente, é uma pessoa, quem faz isso normalmente é o coordenador de prestação de contas, que precisa ter toda a atenção para não ocorrer esse tipo de falha. Cleverton está dizendo aqui que a gestão complementa 60% da merenda escolar. É mais ou menos isso, Cleverton, para ter uma alimentação de qualidade e atender ao mínimo, para atender as porcentagens que a resolução exige que sejam atendidas 20% das necessidades nutricionais do aluno do ensino fundamental, por exemplo. Só que aí, só com o repasse do FNDE, isso não é possível. Então, o município tem que realmente complementar. Lilian está aqui dizendo que continua com inconsistência em algumas abas. Que abas, Lilian? Em que abas que continua com inconsistência? Você já consegue cadastrar os fornecedores? É porque, às vezes, para liberar uma aba, a gente tem que ter preenchido outra. Então, talvez pode ser essa situação. Vamos lá, pode passar, Clévia, por favor. O artigo 47 da Resolução 26, ele traz que, se porventura a secretaria não conseguir, a prefeitura não conseguir fazer a prestação de contas por motivo de força maior, né, ela precisa apresentar as devidas justificativas ao FNDE. O que é que a gente chama de força maior? Inundou, teve uma enchente no município e arrastou toda a documentação e a gente não teve condição de prestar contas. O que é que deve ser feito? O FNDE deve ser informado dessa situação para que seja justificada a ausência da prestação de contas, tá? Pode passar, Clévia, por favor. Pode descer. Pronto, aqui. Aqui vem a parte da representação. Representação que eu já tinha falado a vocês, ela dispensa o gestor atual de apresentar a prestação de contas. Ela vai dar entrada numa representação em desfavor do antigo gestor, então o gestor atual, ele fica desobrigado a prestar contas, tá? Pode passar. Pode passar, Clévia, por favor. Vamos lá. Pode deixar, não, pode deixar. Pronto. Feita a prestação de contas pelo município, essa prestação de contas, no caso do PENAI, é encaminhada para o CAI, que valida por meio do SIGECOM, tá? Que é o Sistema de Gestão de Controle, que é feita pelos órgãos de controle, no caso do PENAI, o CAI, e no caso dos outros programas, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é o CACS. Todos os municípios precisam estar com o CAI vigente e o CACS vigente. A vigência do CACS é de 2 anos, a vigência do CAI é de 4 anos. Eu vou mostrar a vocês como é que vocês verificam se o CAI, como é que está o CAI de vocês, quem é que está com o membro titular, Oi, Neto. Oi. Só lembrando a todos que a nova lei do Fundeb exige a criação do novo conselho do Fundeb, viu, pessoal? Atentem para isso. O conselho antigo não vai servir com o novo Fundeb. Vocês têm que criar um novo Fundeb, um novo conselho de acordo com a nova lei do Fundeb.
Bem lembrado, Neto. Então, todo mundo já fez. Sabem qual é o passo a passo? Então, vamos lá. Aí, a partir da análise que é feita pelos conselheiros, eles vão preencher lá no SIGECOM as informações da execução física e vão validar ou não as informações da execução financeira. Então, as perguntas que são feitas na execução física, o questionário da execução física que as secretarias preenchem no SIG-PC, esse mesmo questionário é passado também no SIGECOM para que os conselhos façam e respondam ali, e depois eles confrontam as respostas. Então, as respostas que são dadas pela secretaria no momento do preenchimento do SIG-PC devem estar de acordo com as respostas que são preenchidas pelo CAI no momento lá do preenchimento no SIGECOM, tá? Então, vocês atentem para não colocarem lá no preenchimento do SIG-PC que está tudo às mil maravilhas e o CAI chega lá e colocar que não. Então, vamos colocar o mais próximo possível da realidade. Pode passar, Clévia, por favor. O SIGECOM é acessado pelo portal, mas só quem acessa o SIGECOM são os conselheiros. Então, nem adianta a gente tentar, porque a gente não vai conseguir acessar o SIGECOM, porque a gente não é presidente de conselho, a gente não tem mandato nos conselhos. Pode passar, Clévia, por favor. Pronto. E aqui eu trago informações sobre o CACS. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o SIG-PC, para a gente ver como é que faz o lançamento dos dados no SIG-PC, os lançamentos do PENAI, e depois a gente volta para cá para falar do CACS, tá bom? Eu vou compartilhar, viu, Clévia? Tá joia, Raquel. Acho que você consegue, mesmo eu compartilhando como ontem. Eu acho que sim. Pronto, fui. Estão vendo aí? Sim. Está aparecendo para vocês? Está sim. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou lá no PENAI. Eu vou mostrar aqui a vocês como foi que eu fiz o de 2019. Ela está aqui, ó, enviada ao controle social. Ela foi enviada ao CAI, tá? O CAI está analisando para emitir o parecer no SIGECOM, certo? Essa é a situação daqui do meu município. Então, o que é que acontece? A tela é a mesma dos outros programas, é a mesma do PENAT, do PEJA, do ProJovem, é igual. Primeiro, o que é que eu preciso fazer? Informar o meu saldo do exercício anterior. Eu abri essa daqui porque está preenchida. Olha, eu tinha, de saldo do exercício anterior, eu tinha esse montante aqui. Observem que é custeio, porque o programa só permite custeio e só permite custeio para aquisição de gêneros alimentícios, tá? Ah, eu posso comprar prato, caneca, talher? Não, não posso. Posso? Não, não pode. Só pode comprar gêneros alimentícios, tá? Então, eu informei aqui o meu saldo anterior. Onde é que eu vejo esse saldo anterior? Eu vejo esse saldo anterior no extrato bancário do dia, se eu estou fazendo a prestação de contas de 2019, aqui, eu vejo 2018, né? Então, o saldo que eu tinha na minha conta no dia 31 de dezembro de 2018 era esse aqui. Olhar o saldo de conta corrente e tem que olhar o saldo de aplicação. Normalmente está todo em conta corrente, porque a gente não deixa esses recursos está em aplicação, porque a gente não deixa em conta corrente. Mas a gente tem que olhar os dois para não ter inconsistência, certo? Depois que eu informo aqui, eu venho e gravo. Quando eu gravo, ele aparece aqui embaixo, olha. As informações, razão social, CNPJ, o número da conta, saldo dos fundos, tá? Ok? Ok. Depois eu vou para as transferências do FNDE. Pronto.
Esse ano de 2019 não houve transferência do FNDE, certo? Então, eu não tenho, mas se tivesse, esse cálculo aqui ia vir automaticamente. A gente não preenche. O FNDE é que dispõe. Não fiz a inserção da contrapartida, porque não é obrigatório a gente informar a contrapartida. E aqui vem a conta corrente e a conta aplicação. Observem que eu coloquei todos os dados aqui. Tá vendo? Coloquei o CNPJ, o banco, a agência e coloquei a conta aplicação também. Agora vamos lá para as autorizações de despesa. Quais são as autorizações e o que são autorizações de despesas? No nosso caso aqui, só teve a chamada pública. Mas no caso dos outros municípios, normalmente tem o pregão. Então, vocês vão ter duas autorizações de despesa, duas identificações de autorização de despesa. Uma que é a chamada pública e a outra que é o pregão. E aqui, nesse linkzinho aqui de itens, deixa eu abrir para eu mostrar para a chamada pública. E documentação do pregão, da licitação, tá? Porque eles precisam, eles pedem para a gente anexar. Então, qual é o item que a gente adquire? A alimentação escolar, tá? Então, eu salvei aqui. E agora eu venho para os documentos. Só um minutinho. Deu um erro aqui, só um instante. Deixa eu voltar para lá, porque deu erro aqui. Tá abrindo, a internet está meio lenta. Pronto, vamos lá para os documentos de despesa. Gente. Não está indo. Tá. Deixa eu ver se é só 2019. Deixa eu ver 2018. Pronto. Vou botar aqui. Pronto, olha. Em 2018, eu já tive 3 chamadas públicas, tá vendo? Tá, documentos de despesa, deixa eu ver se ele abre ou ele tá... Não, Ai, gente, agora eu entendi qual é o problema. Eles estão atualizando, porque eu também não estou conseguindo visualizar. Então, Lilian, deve ser esse o problema do seu município. Vocês não estão conseguindo visualizar os documentos de despesa. Aí tem que ficar tentando, porque isso daí é alguma falha, alguma atualização deles, mas logo eles permitem. Então, vamos lá para os pagamentos. Pronto. Eu vou localizar. Vocês, os municípios de vocês ainda têm muita nota manual? Ou vocês já estão todos com nota fiscal eletrônica?
Deixa eu olhar aqui o chat. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui todas as notas fiscais que foram incluídas, tá vendo? Eu tenho aqui essa cooperativa, e dessa cooperativa aqui, essa cooperativa, ela já foi cadastrada lá em documentos de despesa, tá? Então, eu só vou conseguir inserir a nota fiscal se eu já tiver cadastrado a cooperativa lá em documentos de despesa, certo, gente? Aqui, ó. Eu primeiro preciso cadastrar o fornecedor aqui, para depois conseguir incluir a nota fiscal dele aqui em pagamentos, tá? Então, eu incluo de uma por uma. Vejam como é ela. Oi. Vejam. Quando eu vou fazer a inserção do pagamento, da nota fiscal, eu preciso informar. Quando é uma nota fiscal eletrônica, fica mais fácil, porque eu coloco aqui o número do documento e ele já me puxa todas as informações da nota, tá? Mas quando não é, quando é uma nota fiscal manual, eu tenho que inserir todos os dados, inclusive todos os itens, de um por um, na quantidade correta. E aí vocês têm que ter atenção, se vocês tiverem nota manual. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar a vocês, já está todo mundo atualizado aqui, todo mundo com nota fiscal eletrônica. Mas eu quero chamar a atenção. Ainda existe nota manual, Raquel? Ainda tem. Ainda existe. E dá um trabalho danado para colocar quando é nota fiscal manual, dá um trabalho. Eu pensei que a própria Secretaria da Fazenda já tinha feito. E aí, quando vem, aí a gente... Eu sei porque a gente fez, ó, o de 2019, eu fiz a inclusão de algumas notas fiscais manuais e deu trabalho, porque eram 20 itens cada nota. Aí você tem que incluir o item, qual é a unidade de medida, você tem que botar se é por quilo ou se é por unidade. E aí você bota o valor unitário, e aí entra o valor total por item, aí depois você confere de um por um. E vocês têm que ter atenção nessa questão, se tiver nota fiscal manual, alguém tem, gente? Alguém pegou alguma nota fiscal manual ainda esse ano? Quem pegou tem que ter cuidado para não colocar uma unidade diferente. Porque, por exemplo, se você coloca, vamos supor, a laranja, e a laranja, vamos supor que o quilo seja R$5, tá? Aí você atrapalha. Aí você coloca a unidade a R$5. O gestor, ele pode ser notificado por estar superfaturando o valor da laranja. Então, vejam como é delicada essa situação, tá? Então, você coloca que comprou 1.000 quilos, no lugar de colocar 1.000 quilos, você coloca 1.000 unidades. Aí você vai colocar 5.000 laranjas por R$5.000, ou 1.000 laranjas por R$5.000. Então, o FNDE vai entender que vocês estão superfaturando o valor da laranja para benefício de alguém, que é assim que o FNDE entende. Daí a necessidade de ter todo o cuidado na inserção das informações no SIG-PC, tá? Então, aqui estão todas as notas, aí depois a gente vai para as informações. Vejam que tem todas as notas por cooperativa. Cooperativa nordestina, aqui em cima já é cooperativa regional de produção, então ele traz... Por quê? Porque eu já cadastrei as cooperativas lá em documentos de despesa. Quando eu lanço a nota fiscal, para lançar a nota fiscal, quando é eletrônica, ele já puxa o CNPJ. Quando não é eletrônica, eu digito o CNPJ e ele já faz o agrupamento aqui bonitinho, tá? Depois eu venho aqui para as informações da execução física, que é aqui onde a gente responde as perguntas da execução física, o que é que foi feito no PNAE. Então, o município ofereceu complemento dos recursos financeiros, sim ou não, vocês precisam informar.
houve fornecimento de alimentação escolar nas escolas durante as 800 horas ou 200 dias letivos. No caso de 2020, como a gente teve a pandemia, a gente só teve a obrigação do cumprimento das 800 horas, né? A gente não teve a obrigação do cumprimento dos 200 dias letivos. Neto, me corrige se eu estiver errada. Correto, está correto. E aí a gente tem mas ele coloca aqui ou, né? Então, a gente cumpriu. Quem entregou os kits? Aí tem eu vou mostrar para vocês depois no site do FNDE, eles esclarecem todas as dúvidas em relação ao período de pandemia, em relação à entrega dos kits, tá? Como foi realizado o fornecimento, e aí aqui o município vai preenchendo, tá? O processo de contratação, a escola ou a secretaria adquiriu produtos orgânicos, houve compra da agricultura familiar, foi executado o mínimo de 30% ou não. Já adianto que se não for executado o mínimo de 30%, o recurso do PNAE é suspenso, tá? Porque é descumprimento à lei 11.947, certo, gente? Aí a forma de aquisição da agricultura familiar foi chamada pública, tem que ser chamada pública. Havia nutricionista responsável técnico pelo programa, tem que haver nutricionista responsável técnico pelo programa na secretaria. E ele deve estar cadastrado no FNDE. Tem quadro técnico de nutricionistas, tem que ter quadro técnico de nutricionistas, e o Conselho Regional de Nutrição, ele faz uma associação, para tantos alunos na rede, eles dizem que tem que ter tantos nutricionistas. Eu acho difícil de municípios pequenos cumprirem esse percentual deles, mas vamos lá. E só lembrando a vocês, depois dessa resolução, eu acho que foi a resolução 6, que alterou a 26, não pode ter nutricionista do quadro técnico da secretaria no Conselho de Alimentação Escolar. Quem tiver tem que fazer a substituição, tá? O prefeito faz um decreto e publica e encaminha para o FNDE, tá bom, gente? Não pode ter mais nutricionista responsável técnico participando do Conselho de Alimentação Escolar do município. Aí pergunta, o cardápio elaborado foi cumprido? Quando pergunta foi cumprido, eu acredito que seja bem subjetiva essa pergunta, tá? Até porque tem alimentos que, às vezes, sobretudo na chamada pública, que as nutricionistas fazem aquele cardápio, mas que eles não conseguem fornecer. Então, tem que ser substituído por outro, né, de igual valor nutricional, mas a gente entende que se foi substituído por outro item de igual valor nutricional, é porque o cardápio foi cumprido totalmente. Até porque a finalidade é atender uma determinada porcentagem das necessidades nutricionais dos alunos, de acordo com a resolução 26, tá? Então, se eu tiro uma proteína e coloco outra, as necessidades nutricionais foram atendidas. Ok? No cardápio estavam descritas as informações nutricionais, tais como nome da preparação, ingredientes. Gente, isso é uma coisa que vocês precisam atentar. Todas as vezes que vocês forem disponibilizar os cardápios nas escolas, vocês precisam colocar, vocês, no caso, as nutricionistas, e tem nutricionistas muito, muito boas nos municípios. Eu conheço algumas, trabalhei com algumas maravilhosas, tem Laís, tem Mariane, Lilian, tem Karen, tem umas nutricionistas muito boas, tem Cris. Então, tem meninas excelentes fazendo um trabalho maravilhoso na alimentação escolar. E aí é só chegar para elas e informar que precisa constar lá embaixo no cardápio o nome da preparação, quais são os ingredientes, quais são... Oi. Posso atrapalhar? Pode. Tudo que você está falando na nossa ferramenta de alimentação, ela já faz. Ela já traz o cardápio, traz o nutricionista, traz a preparação. Depois é só ter esse relatório e preencher aí.
Perfeito. Vocês são. Eu já vi, eu acompanhei, e dá para fazer, coloca lá os itens que a gente tem, as quantidades, já sai o cardápio todo redondinho. O Conviva é sucesso, Kleber. Inclusive, Raquel e todos os técnicos e DMS, lá tem um curso para os nutricionistas, gestão de alimentos. Então, o nutricionista ele vai ter toda a parte teórica e a prática da ferramenta. Aí vai ajudar muito nesse preenchimento. O Conviva traz muitas ferramentas bacanas. Eu acho que os municípios, se utilizarem certinho o Conviva, tem muito a ganhar. O Conviva tem muita coisa na parte de prestação de contas, na parte dos contratos, do transporte, na alimentação escolar, é bem completa a ferramenta. Eu sou fã do Conviva, eu adoro o Conviva de verdade. Eu acho fácil de manusear, eu gosto bastante do Conviva. Vou lá, viu? Então, continuando aqui, a gente precisa pedir às nutricionistas que coloquem essas informações aqui, que constam no item 9.2, está vendo? Nos cardápios que são disponibilizados para as escolas, a gente sabe que todas as escolas precisam ter os cardápios afixados em local visível, tanto para os pais quanto para os alunos, tá? E essas informações devem constar nesses cardápios. E aí vem outra pergunta. O cardápio foi divulgado para a comunidade escolar, informativos, ou na secretaria, ou nas escolas, com as devidas informações nutricionais, devem ser divulgados sim, tá? Tanto na Secretaria da Educação, quanto nas escolas, em todos os lugares que vocês puderem divulgar, vocês divulgam. O cardápio apresentou 3 porções de frutas e hortaliças. Veja, teve uma mudança agora nessa resolução agora do PENAI, teve uma que alterou a resolução 26, e teve mudança também nisso, inclusive eles cortaram o açúcar refinado do cardápio de creche, tá? E aí vocês precisam orientar, porque teve CAI de município que o CAI não precisa aprovar, né, os cardápios, ele só precisa ter ciência, mas alguns conselhos foram contra, acharam que está errado, aí a gente precisa explicar ao CAI, né, quais são os malefícios do açúcar, por que é que está sendo retirado nessa etapa, para conscientizar mesmo os conselheiros e os pais que isso é importante e que é saudável para as crianças. Aí vamos lá, o cardápio, além de apresentar as informações nutricionais, também precisa dizer qual é a modalidade e etapa que está sendo atendida, né? Se é creche parcial, se é creche integral, se é pré-escola, se é ensino fundamental, se é EJA, se é AEE, tá bom? Aí aqui, havia um cardápio diferenciado para indígenas e ou quilombola. A gente precisa atentar que quem tem aluno indígena, quem tem aluno quilombola, precisa fazer o cardápio diferenciado, atendendo aos hábitos alimentares deles, tá? E aqui também a gente precisa ter um cardápio, a gente precisa verificar e atender aos alunos com deficiências ou com problemas alimentares. Então, tem alunos que têm diabetes, que precisa ser atendido com cardápio diferente, e isso a secretaria tem que prover essa alimentação diferenciada para esses alunos, tá? O cardápio respeita as necessidades nutricionais específicas, foi aplicado o teste de aceitabilidade, tem que ser aplicado o teste de aceitabilidade sempre que é introduzida uma preparação nova ou quando é para mudar o tipo de preparação, se eu não me engano. As meninas sabem bem melhor do que eu isso daí. Por que é que eu estou entrando nesses detalhes? Porque isso precisa constar na prestação de contas do PENAI, tá? E qualquer informação incorreta, ou qualquer resposta incorreta, qualquer ato que deixe de ser feito para a execução do PENAI, ele do programa de alimentação escolar analisa tanto a execução financeira quanto a execução física do programa. Porque não adianta você fazer a aquisição correta dos itens, você ter um processo de chamada pública idôneo correto,
você ter um processo licitatório idôneo e correto, e você não utilizar os alimentos corretos, você não fazer um cardápio adequado, você não respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares do aluno. Então, se você não atende à execução física, você não executa o programa da forma correta. Por isso que eu estou fazendo questão de entrar aqui na execução física. A entidade executora implementou ações de controle de qualidade. A secretaria de vocês implementou ações para a qualidade dos produtos, tá? Foi desenvolvida alguma atividade de educação alimentar e nutricional, deve ser desenvolvida, a resolução 26 dispõe sobre isso, e precisa ser feita, sim. As nutricionistas também têm projetos ótimos que elas precisam desenvolver nas escolas, tá, para orientar e para auxiliar os alunos a terem uma alimentação melhor, uma qualidade melhor. E aqui vem quais as ações que foram promovidas. Aí, oferta adequada e saudável, formação de pessoas envolvidas. Então, chamem os nutricionistas de vocês, capacitem as escolas, informem como é que deve ser feito, como é que deve ser preparado, como é que deve ser servido. Existe... Peraí. A entidade executora atende alunos da educação integral, atende, não atende, a gente sabe que hoje a gente não tem mais educação integral, quem está executando com saldo, né, quem quis executar, está executando com saldo de anos anteriores, hoje o governo federal não oferece mais, não repassa mais recurso da educação integral, do Mais Educação. Aí vocês atentem para isso. A educação, a entidade atende alunos de comunidades tradicionais, e aí alguns municípios sim, outros não. Tem a modalidade de atendimento à educação especializada, e acredito que todos os municípios tenham alunos que fazem parte do AEE. Na verdade, eles são matriculados, a matrícula deles é regular, mas aí eles são inseridos no AEE, né? Então, ele está matriculado na pré-escola e ele é vinculado ao AEE por possuir algum tipo de necessidade especial. A Secretaria disponibilizou ao CAI as condições necessárias. Quais são as condições necessárias que a Secretaria precisa disponibilizar ao CAI? Transporte para visita às escolas, para ir buscar os conselheiros para as reuniões, condições físicas de trabalho, então eles têm que ter, os conselheiros, o CAI precisa ter um local, tá, uma instalação onde ele possa reunir os conselheiros, onde eles possam fazer análise de documentação. O CAI precisa ser informado se houver mudança no cardápio, o CAI precisa ser comunicado sobre a realização de uma chamada pública, sobre a realização de uma licitação, o CAI precisa ser informado de tudo que esteja ligado à alimentação escolar no município, tá? Então, o CAI precisa ter computador, o CAI precisa ter o mínimo de recursos físicos e o mínimo de recursos humanos para poder tocar o conselho. E quais são os itens de infraestrutura? E aqui tem local adequado para as reuniões, equipamentos de informática. Por quê? Porque tudo hoje é informatizado. Então, o CAI precisa acessar o SIGECOM, o CAI precisa acessar a documentação. Se for o caso, o CAI precisa acessar a transparência do município para verificar lá os processos licitatórios. Então, ele precisa de equipamentos de informática, ele precisa de acesso à internet, ele precisa de papel, ele precisa de uma impressora, porque ele vai precisar das atas, ele vai precisar imprimir atas, pareceres, tá? Recursos humanos, se forem o caso, e recursos financeiros para a execução de atividades de apoio, a gente não prevê, tá? Normalmente as secretarias não fazem repasse de recurso financeiro para os conselhos de alimentação escolar. São recursos humanos e recursos materiais, financeiros não. E o CAI participou do acompanhamento da execução do PNAE. Veja, gente, o CAI é o Conselho de Acompanhamento da Alimentação Escolar, né? O Conselho de Alimentação Escolar. Se ele não participou do acompanhamento, tem alguma coisa errada. Já pensou se eu preencho aqui, não participou? Então, eu digo que tudo que ele está colocando lá no parecer dele, ele está fazendo às cegas, porque ele não acompanhou. Então, a gente tem que ter cuidado em todas as etapas aqui, em todas as perguntinhas que a gente preenche, a gente tem que ter todo o cuidado para responder, certo? Eu vou passar agora os extratos bancários, todo mundo sabe que tem que incluir, né?
e tem que incluir, inclusive, os rendimentos, tá? Aqui, ó, mês a mês. Então, eu tenho aqui, em 31 de janeiro de 19, qual é o valor do rendimento, fevereiro, o valor do rendimento, e vejam que não coloquem um valor exato todo mês. Ah, todo mês eu vou botar dia 30. Não botem, vocês têm que olhar no extrato bancário qual foi o dia do rendimento. Tenham atenção nessa questão também, tá? Então, eu vejo aqui, ó, que em março foi dia 29, certamente porque dia 31 era um domingo. Mas aí eu não posso colocar aqui, é 30, não posso botar, eu tenho que botar exatamente o dia do rendimento dessa aplicação, tá? E aí, depois que eu colocar todos, eu venho aqui e gravo. Aqui, restituições, não houve restituições, normalmente não há restituições, tá? Normalmente não há, tá vendo o valor total restituído? Normalmente não existe. Reprogramação de saldo, se ficou saldo em conta, a gente precisa fazer a reprogramação, tá? Então, no nosso caso, ficaram R$ 34.480,76 no dia 31 de dezembro de 2019. Tá vendo? O último dia aqui da vigência dessa prestação de contas. A prestação de contas é de 2019, ela vai de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Então, o saldo que eu tinha a reprogramar no dia 31 de dezembro de 2019 era esse daqui. Eu insiro a informação e gravo aqui, tá? E aí, depois eu venho visualizar, depois de preenchidas todos os dados, deixa eu só, depois eu testo para ver se o documento de despesa já voltou. Testar aqui. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, gente. Eu tenho aqui autorização de despesa. Vamos olhar quais foram as autorizações de despesa. Pronto, eu tenho essa chamada pública aqui de 2019, essa foi a minha autorização de despesa no ano de 2019, no meu município. Demonstrativo da receita e da despesa. Tá vendo? Eu tinha. Vejam, quando vocês não preenchem o PDDE, vocês não analisam, na verdade, o PDDE, a gente tem um demonstrativo desse aqui no PDDE. Aqui, ó. Só que aqui embaixo no PDDE vem aqui o nome da empresa, a natureza da despesa, o tipo de... o CNP... a empresa, o CNPJ, não lembro mais de qual, mas o valor, o cheque, o número da nota, mas aqui vem só a nota fiscal, nota por nota, tá vendo? Ele me diz aqui o número do documento, o número da nota fiscal, a data, o valor, ele tem todas as informações aqui embaixo. Vamos lá. Eu tenho saldo reprogramado do exercício anterior. Vocês viram que lá eu mostrei para vocês, aqui em cima, que eu mostrei saldo do exercício anterior, 1.352.794. Deixa eu mostrar aqui, 1.352.794. Esse valor daqui de baixo, quando eu vou fazer a visualização, ele é preenchido de acordo com todos os dados que eu preenchi até chegar aqui, tá? Então, não houve crédito de recurso, eu mostrei lá a vocês, não houve recurso próprio. O rendimento de aplicação que a gente lançou aqui, ó, nos extratos, mês a mês, totalizou 21.930,54. Esse valor automático, ele é automático da receita, né? É tudo isso aqui, que ele vem aqui, como a gente só tem custeio, e as despesas que totalizam isso aqui. E qual é o saldo a reprogramar? É o total da receita menos o total da despesa, que vai dar isso aqui. Gente, já teve problema no FNDE, por falta de atenção, de colocar aqui, por exemplo, no rendimento, digitar um número errado e o rendimento não sair correto e afetar em toda a prestação de contas. Porque se eu tiro R$30 aqui do rendimento de aplicação, eu vou tirar do total da receita e vai ficar faltando aqui no saldo a reprogramar. Então, a gente tem que ter atenção com todos os valores, centavo por centavo, no momento da prestação de contas. O que é que eu aconselho vocês a fazerem? Peguem esse demonstrativo, depois de preencherem com atenção todas as abas, peguem esse demonstrativo com atenção e vão conferindo. Vocês pegam o extrato bancário do dia 31 de dezembro do ano anterior dessa prestação de contas, que é 2018.
eu vou lá no dia 31 de dezembro, olho o meu saldo de conta corrente, meu saldo de aplicação, e vejo se eu tenho exatamente esse valor que foi informado aqui, tá? Depois eu somo mês a mês os valores de rendimento de aplicação para ver se totalizam isso aqui. Depois eu faço a soma de todas as minhas notas fiscais e vejo se totaliza isso aqui, ou isso aqui, certo? E depois eu confiro os meus extratos de conta corrente e aplicação de 31 de dezembro de 2019 e vejo se dá esse valor aqui, certo, gente? É importante a gente ter atenção, porque qualquer centavo dá inconsistência. E daqui que prove que foi um erro de digitação, aí já deu todo o problema do mundo. Aqui é a execução físico-financeira, o item é alimentação escolar, o valor líquido é aquele, né? A execução foi desse, de 1.325.142, a gente volta aqui para verificar. 1.320. Ah, tá, 1.320. Não. Eita. Ah, tá, já entendi. Já, por causa do saldo, tá. E aí, aqui, deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu voltar. E aqui eu venho para a relação de pagamentos. Eu pesquiso e aqui eu tenho todos os pagamentos que foram efetuados, tá vendo? Todos os pagamentos que foram efetuados. Quando vocês forem enviar a prestação de contas, vocês observem aqui, ó. Quando vocês vão enviar, ele aparece autorização de despesa, tá vendo? Aparece demonstrativo da receita e da despesa, que é aquele que a gente já viu, ele aparece todos os dados, certo? Aparece o demonstrativo de execução físico-financeira. Aqui. Veja aqui, olha, eu mostrar a vocês porque é que o valor estava divergente. Que a despesa foi de 1.340.000, mas o valor foi de 1.325.000, porque teve, desse valor de 1.340.000, teve um valor que foi apropriado, tá? Então, ele não foi liquidado, tá certo? Ele foi apropriado, um valor de menos de 15.000, que foi... Por isso que esse valor aqui do liquidado não bate com esse valor total liquidado, porque teve um valor de 14.000 e poucos reais que foi um valor apropriado que a gente precisou retirar da conta, tá bom? Mas ele já está informado lá na prestação. E aqui eu tenho a relação de pagamentos, retenções ou encargos. E eu tenho toda a documentação, todas as ordens bancárias, que vocês precisam conferir nota por nota. No momento da prestação de contas, vocês precisam gerar um relatório de ocorrências. Por que é que eu tenho que gerar esse relatório? Para ver se tem alguma ocorrência que impeça o envio da prestação de contas ou que apresente qualquer divergência que precise ser resolvida. Bom, aqui, quando eu fui enviar esse, aí ele disse que existia registro de conta bancária não específica. E aí eu abri um chamado para o FNDE e perguntei lá no SIGPC, MEC, FNDE, SIGPC, perguntei para eles, fiz um print da tela, anexei, e perguntei por que era que estava aparecendo essa ocorrência. E aí eles disseram, informaram, né, formalmente, que era um erro no SIGPC, mas que desconsiderasse, tendo em vista que a conta corrente e a conta aplicação já foram informadas aqui, certo? Então, sempre que ocorrer
sempre que o SIGPC, no momento que vocês pedirem para gerar ocorrência, apresentarem qualquer tipo de ocorrência, vocês printam a tela, encaminham para o FNDE, pegam a resposta deles e anexam à prestação de contas, porque aí vocês ficam cobertos, certo, gente? Por mais que eu soubesse que eu já tinha incluído a conta, eu fiz questão de abrir esse chamado no FNDE para evitar problemas futuros, tá? Então, o PENAI é isso aqui. Não tem muito segredo aqui no PENAI. Ele é simples, como os outros, agora a gente precisa ter bastante atenção no preenchimento, tá? Se tiver um número errado, a gente coloca, a gente prejudica a prestação de contas inteira, certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu detalhei até demais. Foi tudo detalhado, acho que é até demais, mas nunca é demais Não, foi perfeito, foi perfeito. eu quero ver agora se quem é que tem dúvidas, todo mundo já fez o preenchimento, quem é que tem alguma dúvida ainda para esclarecer? A de Lilian, pelo visto, ela mandou aqui no chat, mas só apareceram algumas letras, assim, soltas, eu não tô entendendo, Lilian. Se você puder explicar, ou se você quiser falar depois no WhatsApp, ou se você quiser falar fora, a gente tenta buscar uma solução para essa questão. E eu espero que todo mundo tenha visto e que já tenha feito seus preenchimentos. E alerto mais uma vez: vocês precisam ter atenção no lançamento dos dados do PENAI para vocês não terem problemas. Vocês precisam chamar a equipe de nutricionistas de vocês, tá? Para verificar se as ações estão sendo desenvolvidas, se vocês estão fazendo o controle de estoque, tá? Eu trabalhei no município e a gente implantou um guia de controle e normatização dos procedimentos de alimentação escolar, entrega, recebimento, então ficou tudo padronizado, ficou tudo muito padronizado, tudo muito redondinho e a gente conseguiu tocar. Lógico que o quadro de nutricionistas ajudou bastante, a secretária maravilhosa ajudou muito, que eu trabalhei com a professora Marieta, que deu toda a condição para que a alimentação escolar fosse desenvolvida, as meninas, as nutricionistas fizeram um bom trabalho, então o que eu oriento a vocês é que vocês chamem a equipe de nutricionistas e proponham uma padronização dos processos para que vocês possam acompanhar melhor e que vocês entendam que tudo na alimentação escolar é muito visado, tá? É muito visto, os órgãos de controle fiscalizam bastante a alimentação escolar. Então, o que vocês puderem fazer para tornar mais transparente, o mais transparente e mais padronizado possível, vocês façam, tá? Porque é um programa que é extremamente fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo próprio FNDE. Eu posso dizer a vocês que é o programa mais fiscalizado e mais acompanhado do FNDE e do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, tá? Então, eu vou voltar lá só para finalizar o CACS. Você bota lá para mim, por favor. Clévia, só vou lhe abusar hoje e amanhã. Já está aparecendo? Tá Já. Tá aparecendo. Gente, como é que tá o CACS? Vou sair um pouco do PENAI. Se alguém tiver o que meu telefone no chat. Oi, Neto. Neto? E pode falar. Você quer falar? Eu achei que você ia falar. Não. Pode seguir. Ah, tá. Eu vou sair um pouco do PENAI. Quem tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu estou às ordens. Eu coloquei meu telefone aí, é o WhatsApp também. Se eu não responder na hora, é porque minha secretária me deu alguma atribuição aqui da Secretaria da Educação de Aracaju, tá?
que me permitiu estar aqui esses dias com vocês. Se ela não permitisse, eu não poderia estar, então agradeço demais a ela. E Neto sabe que Neto falou com ela e ela liberou, não foi, Neto? Nossa secretária de Educação de Aracaju, que disponibilizou também esse tempo de Raquel aqui conosco, e a professora também é vice-presidente da Undime. Aí eu quero agradecer a minha chefinha por ter me permitido estar aqui hoje com vocês, e ontem também ter me permitido também voltar amanhã. Vamos lá. Então, deixando o PENAI um pouco de lado, eu espero ter sido clara nas colocações em relação ao PENAI. Se não fui, peço desculpas e estou à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. E vamos falar um pouquinho do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Tá? Como o Neto falou, vocês precisam compor um outro Fundeb, né, agora, atendendo a nova lei do Fundeb, que foi aprovada no final do ano passado. Aqui, para Aracaju, a gente não vai ter muita mudança, mas nos municípios vai ter, porque agora os municípios que precisarem, né, vão receber complementação da União. Aracaju não recebe, por causa do percentual, e vocês vão precisar montar um outro conselho do Fundeb, tá? O que é o Conselho do Fundeb? O Conselho do Fundeb é o Conselho de Controle e Acompanhamento e Controle Social para os recursos do Fundeb. Só dos recursos do Fundeb, não. Tá? Então, o Conselho do Fundeb, ele pode ter acesso aos outros recursos, aos outros gastos, pode. Tá? Tanto que a gente eles têm acesso à PEJA, tem que validar, inclusive, PEJA. O PENAT, eles validam também. A gente sabe que o Fundeb, a gente não pode utilizar, ou não é exclusivo para pagamento de professor do magistério, a gente sabe que ele pode ser utilizado em outras finalidades de manutenção da educação. Com essa lei agora, a gente tem 70% que serão utilizados, deverão ser utilizados no mínimo 70%, só que agora para pagamento de profissionais da educação. Eles já não trazem mais o termo profissional do magistério, né, Neto? Eles agora trazem profissional da educação, um mínimo de 70%, e os outros 30%. Agora para todos os trabalhadores da educação. O mínimo de 70%, só que englobou todos os trabalhadores da educação, né? Então, aí já reduziu um pouco a questão para os professores, mas abraçou os outros profissionais, garantindo que, no mínimo, 70% vai para esses profissionais. E os outros 30% a gente usa para quê? Para manutenção e desenvolvimento das atividades das escolas. Os outros 30% a gente usa para o que prevê o artigo 70 da LDB, tá? Que aí é a manutenção e desenvolvimento. Então, para a gente, é para aquisição de material, é para pagamento de pessoal de limpeza. Então, pode ser utilizado para outras finalidades, tá? Esses outros 30%. E o Conselho de Acompanhamento do Fundeb, ele é responsável por fiscalizar a execução dos recursos do Fundeb, sobretudo do Fundeb. Então, o que é que precisa ser dado ao Fundeb? As mesmas condições de trabalho que precisa ser dado ao CAI. Então, o Fundeb tem que ter carro para poder visitar as escolas, para saber se as escolas estão funcionando corretamente, se o recurso do Fundeb está sendo bem aplicado. O Conselho do Fundeb precisa fazer a análise das contas. A gente sugere que sejam feitas a cada 2 meses, se não puderem ser feitas mensalmente, mas que vocês não deixem para passar toda a documentação para o Conselho no final do ano, tá? Porque senão fica um volume muito grande de informação. Então, a gente aconselha que vocês reúnam a cada 2 meses o Conselho do Fundeb para apresentar toda a documentação, para apresentar os extratos bancários da conta específica do Fundeb, para vocês mostrarem de onde saiu, para onde foi, para vocês fazerem esse esclarecimento para eles, tá? O que eu coloquei aqui foi que o CACs, ele se destina às secretarias de educação e devem cadastrar o respectivo conselho. Eu quero mostrar a vocês aqui, eu vou compartilhar, que eu vou lembrando. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Não vou tomar muito mais o tempo. É até 11 horas, Neto?
Mas pode ficar à vontade, se precisar ceder um pouquinho e o pessoal não se incomodar, a gente espera um pouco. Mas é rapidinho, eu só quero mostrar, porque eu trago as apresentações, mas eu gosto de mostrar onde eu consegui as informações, porque as informações são de acesso público, e eu acho interessante que as secretarias naveguem pelo site do FNDE, vão encontrar todas as informações, o Conviva também já traz ali naquela aba, em alguma lei que diz respeito à educação Conviva, já atualiza ali para a gente. E aqui, deixa eu compartilhar. Eu falo, né? Deu mesmo. Mas fala bem, tá bom. É da reunião. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim, Vocês estão vendo minha tela? Pronto. Vamos lá. Pronto. Quando eu venho aqui em financiamento, eu acho aqui o Fundeb e o salário educação. O salário educação é uma cota social, todo município recebe suas parcelas lá bonitinhas, numa conta específica, e pode utilizar também com o MDE, como dispõe o artigo 70 da LDB, exceto no pagamento de profissional. Não pode pagar folha. O resto que tiver previsto no artigo 70 da LDB pode ser utilizado salário educação. Aí aqui eu venho o Fundeb. Pronto, então eu tenho aqui todas as informações. Então, vocês, secretarias, quando forem fazer um treinamento sobre o Fundeb para os conselhos de vocês, vocês podem buscar todas as informações aqui no site do FNDE, tá vendo? Quem tiver com problema no CIOP ou no CACS Fundeb, vem aqui no Fale Conosco, abre um chamado, acompanha, tá? Aqui eu tenho o sisteminha do CACS Fundeb e aqui do CIOP, que eu vou trazer para vocês amanhã. A gente vai falar um pouco amanhã sobre o CIOP e os termos de compromisso do PAR, a prestação de contas dos termos de compromisso do PAR, tá? Então, todas as informações que a gente precisa, legislação do Fundeb, legislação do antigo Fundef, os contatos, tudo que a gente precisa, aqui é a área para gestores, para vocês, secretarias de educação, tá vendo? Tem todas as informações sobre o Fundeb aqui. Então, o que vocês precisarem saber, se tiverem com dúvidas, vocês vêm aqui. E aqui eu venho o sistema, pronto, CACS Fundeb. E aqui ele me diz para acessar o sistema, tá? O CACS Fundeb também, gente, faz a validação dos dados do CIOP no MAVES, tá? Eu acho que todos vocês já sabem o que é, os novos já devem saber, os antigos sabem com certeza, que o MAVES é um módulo de acompanhamento e validação do CIOP. E os dados que são lançados no CIOP, aí eu vou falar melhor sobre isso amanhã, precisam ser validados também pelo CACS Fundeb, tá? Então, é importante que os conselhos estejam atentos, que os conselheiros saibam qual é a finalidade, o que é que são aqueles dados, para que é que servem, o que é que representam. Então, aqui no site do FNDE, vocês têm acesso a todas as informações e vocês podem montar uma capacitação para os conselheiros do CACS, do município de vocês, tá? Aqui também ele traz o CAI, e aqui vocês também têm todas as informações, ele traz o CAI virtual, que é outro sistema. Enfim, no FNDE, no site do FNDE, vocês encontram todas as informações necessárias para vocês montarem capacitações para o pessoal de vocês, tá? Porque aqui, quem está hoje, acredito que os secretários e alguns técnicos, né? Alguns secretários, alguns técnicos, mas os conselheiros provavelmente não estão, e aí eles precisam ter conhecimento do papel deles. E é isso, gente. E eu estou aqui à disposição de vocês para quaisquer perguntas que se façam necessárias ou para esclarecer qualquer dúvida que vocês ainda tenham sobre as questões que foram abordadas aqui hoje. Cléber, você fica rindo, né, que eu falo bem muito. Então, aproveita a oportunidade, a única dúvida é agora, viu, pessoal? Aproveite. Eu estou aprendendo e muito, Raquel, com a sua... Ah, obrigada, Clébia.
Gente, alguém tem alguma dúvida? Que contas você nos deu. E eu aprendo toda hora, né? Você manda aqui para a gente, eu digo, chega que Clévia está mandando aqui, deixa eu ver o que foi de novidade, vou olhando e vou aprendendo. Vamos lá, gente. Quem tiver alguma... No chat aqui estão pedindo o passo a passo para a mudança do Conselho do Fundeb, para as alterações necessárias. Eu posso mandar para vocês. Eu vou mandar, eu vou elaborar um passo a passo. E amanhã Pronto, eu vou elaborar o passo a passo e aí eu apresento amanhã para vocês. Eu monto uma apresentaçãozinha com passo a passo. E aí, inclusive, tá bom, já? Inclusive colocando as datas limites. Boto, pode deixar. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu colocar aqui o passo a passo para mudança. Pessoal, dúvidas? E amanhã... novos que estão chegando, eu estou vendo aqui Samuel de Feira Nova, Gilene de Aparatuba já é experiente. As dúvidas aproveitem agora, viu? Aurenita de Distância, professora Alcilene. Estou aqui. Se tiver alguma coisa, a gente vai tentando resolver. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, vamos encerrar por hoje. Agradecer a Raquel. Clévia, alguma coisa a falar no encerramento? Não, eu só vou lembrar, viu, Neto, da importância de ler mais sobre prestação de contas, de colocar em dia mesmo essa prestação de contas, né? Só aquela chamada. Usem mais o Conviva para deixar mais tranquila essa prestação de contas. E facilita bastante. Por isso que eu montei esse seminário nessa linha, de trazer Raquel com prestação de contas e Clévia no Conviva, para vocês terem a noção da importância que é de alimentar essa plataforma para vocês mesmos, principalmente para o dirigente municipal de educação, que quando deixar a secretaria futuramente, vai ter todo um acervo já para responder a futuros questionamentos de prestação de contas, principalmente do FNDE. Vocês tendo essa plataforma já devidamente preenchida, vai facilitar para vocês. Porque imagino que é deixar a secretaria e 10 anos depois de deixar, recebe a notificação e aí vou procurar documento aonde? Qual a garantia que você vai ter que quem está na gestão vai liberar para você procurar? Qual a garantia que o gestor vai ter que o gestor da época vai se disponibilizar a ir procurar no arquivo? Muitas vezes, infelizmente, eles só fazem informar, não encontramos. E aí a responsabilidade é de quem ordenou a despesa de fazer essa prestação de contas. Por isso a importância de vocês manterem essa plataforma devidamente preenchida para o próprio bem da gestão, o próprio bem do CPF de vocês, como o professor José falou na abertura do nosso evento. No mais, pessoal, agradecer a presença de todos e amanhã estaremos de volta às 9 horas para o encerramento desse seminário. Deixa eu mandar um beijo para minha ex-chefe, que eu adoro, a secretária de capela, Joseana, que foi minha ex-chefe. Um beijo para ela, para a Svetlana de Santana de São Francisco. Eu estou me sentindo no Faustão, né? Que eu estou mandando um beijo para todo mundo. Bem me achando. Um beijo. O Clévia vai tirar foto do dia, né, Clévia? Isso, vamos tirar a foto do dia. Vamos pedir, né, Neto, para que todo mundo abra a câmera, todo mundo ajeite o cabelo, né? O Samuel já está ali, todo tomando forma para sair na foto. Vamos fazer como ontem, cada um, deixa eu tirar aqui a apresentação. A apresentação você sai na foto. E, coincidentemente, vamos encerrar com o mesmo número de ontem, 49. Não, agora já baixou para 40, mas estávamos com 49. Oi! O microfone está... Olá, Isne!